Para entender mais sobre esse conflito todo do governo com a Enel, eu convido o especialista Christian De Luca, advogado especialista em direito empresarial. Christian, muito bom dia. Obrigada por atender aqui o nosso chamado. Essa é uma situação que acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui para a nossa audiência é entender o que vai sobrar, né, para o cliente da Enel aí em São Paulo, essa briga toda entre os governos, né, no caso estadual, entre a prefeitura, agora chamando a atuação do governo federal, para lidar com uma empresa que realmente não está dando conta, nitidamente, há muitos anos, de tudo que a região metropolitana de São Paulo precisa em relação à energia elétrica. Essa semana passada, 2 milhões de imóveis ficaram sem luz. E assim, demorou uma semana para a situação voltar ao normal. E a empresa, num primeiro momento, disse que não tinha previsão de quando o sistema ia ser normalizado. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, aqui eu posso falar do ponto de vista jurídico, né? Porque a Enel, por tanto tempo, vem cometendo essas infrações, né? E até o momento ela não havia sido punida. Vamos lá, quando a gente fala da Enel, ela participou de um processo licitatório, né? Ela é uma empresa privada que participou do processo licitatório da Enel e ela passou a prestar um serviço público do Estado, né? Por que a Enel não é algo tão simples, né? Você simplesmente cancelar o contrato dela do dia para a noite. Não é simplesmente o Tarcísio, aí, o pessoal do governo pedir o fim da concessão que ela vai acabar do dia para a noite, né? Mas, em resumo, existe um rito para que o contrato seja rompido entre o governo federal e a Enel. Tem que ter uma apuração da Enel sobre as falhas na prestação de serviço e a Enel tem que ser comunicada e tem o direito de se defender, né? A ANEEL emite, então, um parecer técnico-jurídico pedindo a extinção ou não do contrato, em resumo, né? E eu dei uma estudada antes de vir aqui nessa reunião, né, na resolução normativa 948, de 16 de novembro de 21, que é a resolução, né, do rol taxativo do que a ANEEL tem que analisar na hora que ela vai cancelar ou extinguir ou punir a Enel desse contrato licitatório, né? Então, qual que é a grande falha que eu achei aqui nessa resolução, na minha análise? Ela tem diversos critérios ali de análise que eles não são cumulativos, né? Então, basta a Enel atingir o requisito mínimo para cada um dos requisitos que ela, em tese, não poderia ser punida. Então, qual que é a minha visão aqui, tá? Dessa resolução, até vou ser breve aqui, é um papo um pouco mais técnico, mas tem uma dimensão E, que é a conformidade regulatória, né? Que ela não avalia se a luz voltou rápido ou se o call center atendeu bem, ela mede algo mais estrutural, o grau de aderência da concessionária às regras, né? Então, por que eu acho que eles vão provavelmente se apegar nessa dimensão E da resolução? Porque nessa dimensão eles vão ver os históricos de autos de infração, a reincidência das penalidades, o descumprimento de determinadas formas do regulador, e aí provavelmente a Enel se apegando aí nessa dimensão aí da resolução, ela vai extinguir aí até pela pressão popular, tá? Eu só vou fazer um adendo rápido. Eu sou, apesar de eu não estar gostando, acho que como a maioria dos paulistanos, né, eu sou aqui paulistano, dos serviços da Enel, eu continuo sendo uma pessoa a favor da privatização. Eu acho que é só um problema a mais, na minha visão, tá? Do próprio Estado, que é o responsável por regular, fiscalizar e planejar. Então agora chegou o momento do Estado aplicar aquilo que ele deveria estar fazendo há bastante tempo, né? Essa é a minha visão. Muito importante que mesmo que não seja privatizado, o governo sempre precisa fiscalizar o que está acontecendo, né? E ficar ali em cima para saber a avaliação do serviço, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada. E isso a gente vê que há muitos anos não acontece, né? Agora a gente está falando do estado de São Paulo por causa da situação lá da semana passada, 400 voos cancelados por causa do ciclone que passou por São Paulo e teve essa situação da energia elétrica. Mas todos os anos chove muito e todos os anos as pessoas ficam sem energia, todos os anos acontecem esses problemas, né? Eu lembro que teve uma imagem que ficou bastante famosa, se eu não me engano, do ano passado ou do ano anterior, enquanto mais um dia de crise desses, de várias casas sem energia, uma empresa, uma TV, filmou com um helicóptero um pátio da Enel com os caminhões parados.
Então, assim, eles não estavam trabalhando, não estavam indo às ruas para fazer a religação da energia. A gente viu nesse caso agora mesmo da semana passada, tinha funcionário da Enel indo nas casas e cobrando um serviço de religação por fora. O cara foi até preso. Então, assim, tem diversos problemas que acontecem há muito tempo. Então, acho que a revolta vem mais nesse sentido, né? No fim, o cliente, o morador da região metropolitana de São Paulo, ele só quer isso. Ele só quer a luz religada, né? A última coisa que ele quer é ter que ficar ligando para ele ou para quem quer que seja para retomar a energia depois de uma semana sem luz, né? Então, é uma coisa um pouco simples, mas que parece que as autoridades não conseguem compreender por quê e qual é a dificuldade de fazer uma coisa dessa. Ô, Cristian, aproveitar seus conhecimentos para, acho que prestar um serviço para a população, principalmente aí no caso de São Paulo, o que ela pode fazer? Né? Ela está no direito dela de processar a empresa, mesmo que estejam religando a energia, mesmo que estejam fazendo algum tipo de movimentação, ela pode fazer isso, ela pode ir atrás da justiça para tentar conseguir algum tipo de equilíbrio aí no serviço? Sim, o cliente, o usuário final, né, ele tem sim o direito de buscar a responsabilização na Enel, principalmente se ele comprovar, né, que a falta de energia causou algum transtorno para ele, de repente algum transtorno médico, até algum transtorno econômico, né, lucro cessante, por exemplo, se ele tiver um negócio, dano moral, ele acabou perdendo por isso, né? Mas a gente sabe aí que não é algo tão simples, né? Vai ter que primeiro vamos ver como vão ser os próximos passos aí da Enel, vamos ver se o governo, dessa vez, vai botar a lei em prática, né? A gente tem ali a lei 14.133 de 21, que é a lei de licitações, que ela pune em tese, né? Em tese, o governo tem a responsabilidade de fiscalizar, planejar e punir, né? E é justamente essa fragilidade entre aquilo que a lei diz, né? Vamos dizer assim, e o que o governo de fato faz que causa essa insegurança, né? A gente vive hoje um momento, não vou me estender aqui, mas eu acho que em diversos outros setores, outros temas de insegurança jurídica. Acho que esse que é o principal problema hoje do Brasil, é a insegurança jurídica e a falta de aplicação das normas, né? Infelizmente. A gente ouviu o Cristian De Luca, advogado especialista em direito empresarial, falando, né, um pouquinho sobre essa situação toda da Enel. A gente vai continuar acompanhando e, Cristian, a gente certamente te chama de volta numa nova ocasião para falar mais sobre essa situação. Valeu, viu? Um ótimo dia. Muito, muito obrigado.